Obrigado a todos, boa noite. Sempre um prazer estar aqui. Há um ano atrás que a gente fez a palestra sobre locações, parece que foi sucesso, todo mundo gostou, né? Espero que também essa palestra sobre contratos também todo mundo goste. E vamos que vamos. Primeiramente aqui, queria deixar um agradecimento aqui para vocês, para todos vocês aqui, para o presidente Viana, que deve estar me assistindo, né? Que toda seccional, toda delegacia que eu rodei para fazer nas palestras, sempre fui muito bem recebido, e eu sempre falo em todas que o lugar que eu mais fui bem recebido, mais fui bem tratado, é no Cresce. Aqui, praticamente na minha casa, que eu não sou corretor, não tenho Cresce ainda, né? Minha casa seria na OAB, mas aqui eu me sinto em casa. Obrigado a vocês, obrigado aqui ao presidente Viana, que deve estar me assistindo também. Gente, vamos lá. O que me trouxe para fazer essa palestra sobre contratos hoje, como eu sempre falo, né? Dúvidas recorrentes de profissionais que nos contratam, e eu tentei compilar certas dúvidas. Porém, não é também aqui a minha ideia ensinar vocês a fazer contrato. Contrato todo mundo sabe fazer, né? Quem sabe fazer contrato aqui? Todo mundo? Nem eu, às vezes, sei fazer contrato. Nem eu, às vezes, sem fazer contrato direito. Então, o que eu estou trazendo aqui? Algumas situações jurídicas, é mais uma aula de direito que vai ser isso daqui, né? Algumas situações jurídicas mais pertinentes para o nosso dia a dia. Algumas coisas que às vezes vocês não sabem, algumas coisas que às vezes a gente tem dúvida, para tentar evitar possíveis problemas. Várias dúvidas que às vezes eu recebo: olha, doutor, eu posso fazer isso, posso botar uma cláusula assim, o que eu faço numa situação dessa? E muito focado, não tanto para locação. O meu foco maior aqui com vocês é o contrato de compra e venda, que acho que todo mundo aqui gosta de fazer contrato de compra e venda, né? Tem gente aqui que até regalou os olhos já, falou: eu adoro compra e venda. Então, gente, vamos começando aqui. Quando eu falo de contrato, eu estou falando de um fenômeno chamado negócio jurídico. Negócio jurídico seria a espécie, não o gênero. O contrato é um instrumento do negócio jurídico, é como você vai realizar o negócio jurídico. E qual que é a definição de negócio jurídico? É o que está aqui no slide. Consiste em um vínculo entre dois ou mais sujeitos de direito, segundo formas que são previstas pelo ordenamento jurídico e geram direitos e obrigações para as partes. É uma declaração de vontade das partes que gera direitos e obrigações entre si. Então, toda situação jurídica que gere direitos e obrigações entre duas partes, entre si, então esse é um negócio jurídico. Daí, o contrato é uma forma de instrumentar, de formalizar o negócio jurídico. Porque existem negócios jurídicos chamados solenes e o não solene. O que é o negócio jurídico solene? É aquele que você precisa de uma forma para ser feito, uma forma específica. E o não solene, você não tem uma forma específica, você faz da forma que você quer. Por exemplo, o contrato de compra e venda de imóveis. Ele é um contrato solene, ele só pode ser feito por como? Escritura pública, correto? O contrato de locação, vocês acham que ele é solene ou não solene? Ele é não solene, eu posso fazer ele verbal. Agora, muita gente olha: posso fazer verbal? Pode fazer um contrato de locação verbal, sem problema algum. Óbvio que você deve fazer um contrato escrito, mas nada impede também de ser uma locação verbal, que já não pode acontecer na compra e venda. Compra e venda tem que ser escritura pública, correto? Então, prosseguindo aqui, eu tenho algumas especificações do negócio jurídico. Primeira delas é um princípio sempre aplicado, chamado pacta sunt servanda. É um termo em latim, né, muito bonito, que ele diz o quê? O contrato firmado entre as partes, ele vai fazer lei entre as partes. Então, o contrato, aquilo que está escrito nele, é aquilo que vai valer sendo lei entre as partes, ok? Aí entra aquela situação que muitas vezes a gente vê dentro da imobiliária, né? A parte: não, eu não sabia disso. Peraí, mas você assinou o contrato? Não, mas eu não li. Problema seu que você não leu o contrato, você assinou o contrato, você é analfabeto, não sabe ler? As situações, eu já vi uma situação que a pessoa era analfabeta e assinou o contrato. Aí você tem um problema. Mas, geralmente, a pessoa vem reclamar do quê? Você leu o contrato, você sabe o que você estava fazendo. Então, daí eu parto da seguinte premissa: quando você está elaborando um contrato, o ideal mesmo, é que todas as situações possíveis que possam dar um problema, você preveja e coloque no contrato. Primeira dica que eu dou para vocês, acredito que a maioria aqui já deva fazer isso, né? Mas eu vejo, infelizmente, no ramo imobiliário,
Muita gente, às vezes, ou por preguiça, ou por falta de conhecimento, não quer fazer isso. Às vezes pega um modelão da internet, né? Pega um modelão de algum lugar, vou fazer o contrato aqui de qualquer jeito. Não, gente. Tudo que você sabe que pode dar algum problema, deixe em contrato. Nunca deixe de colocar em contrato. Paulo, mas tem coisa que não está no contrato e deu problema. O que eu vou fazer? Na lacuna, aplica-se a lei. Aquilo que não está no contrato, você vai sempre estar aplicando a legislação. Daí, eu trago aqui um dos princípios do direito civil, que fala o quê? Aquilo que não é proibido, é permitido. Aquilo que a lei não proíbe você de fazer, pode fazer. Diferente do direito público, que é o direito penal, tributário, constitucional, administrativo. Aquilo que a lei não permite que o poder público faça, ele não pode fazer. Mas aqui nós estamos tratando de direito privado, direito civil. Se a lei não está proibindo determinada situação, pode ser feito. Então, meu contrato tem uma lacuna, tem uma coisa que não está aplicando, o que eu vou fazer? Vamos ver o que a lei fala, vamos ver o que a lei está traduzindo. E aí, você tem uma situação que, isso chega toda hora para mim, né? Quando chega só para a interpretação da lei, não chega na minha mão, chega na minha mão quando a lei não fala nada. Aí chega, doutor, o que eu faço? Contrato não fala, a lei não fala. Temos um problema. Vamos olhar aqui o que os tribunais costumam falar disso, mas o que o senhor entende? Olha, eu posso ter um entendimento. Agora, se o juiz, que isso vai dar discussão judicial, vai dar demanda, vai dar litígio, se o juiz vai corroborar com o meu entendimento, é uma outra situação. Então, vamos ver o que aqui os juízes, a maioria, estão entendendo desse caso. Vou ter que fazer um levantamento, uma pesquisinha. Né? A gente não tem nada assim de plano, por isso que é sempre bom estar alinhado com o departamento jurídico. Na dúvida, o contrato vai se aplicar a lei. Agora, quando eu falo do pacta sunt servanda, eu digo que mesmo que ele tenha uma força vinculante, mesmo que aquilo que você colocou no contrato tenha uma força vinculante, essa força vinculante, ela pode ser relativizada. Eu posso, ou seja, mesmo que alguma cláusula contratual faça lei entre as partes, que a pessoa fala assim, você escreveu aqui, você assinou, vai valer isso daqui. Existem coisas que mesmo previsto no contrato, você vai tirar do contrato, ou pode até prejudicar o contrato. Você vai relativizar o quê? Quando conter cláusulas contrárias à legislação, ou se não obedecer os requisitos de validade, que nós vamos falar a partir do próximo slide, não percam. Quando você fala em cláusulas que são contrárias à legislação. Então, por exemplo, isso às vezes é comum de você ver no contrato de locação, tem sempre alguma cláusula que fala assim, tem sempre alguém que procura com uma cláusula falando que quer o aluguel antecipado. Pessoa quer o aluguel antecipado e vai cobrar aluguel antecipado do inquilino. Você está no contrato. Tudo bem, mas a lei de do inquilinato, ela proíbe cobrança antecipada de aluguel. Isso, inclusive, é crime. Então, essa cláusula é nula, não tem validade nenhuma. Daí que a importância de você estar sempre alinhado. E quem elabora o contrato, que são vocês, meus queridos amigos corretores, que elaboram os contratos em seus escritórios, nós temos uma situação que você é responsável pelas cláusulas que você está colocando lá. Você acaba tendo uma participação na responsabilidade civil naquilo que você está fazendo. Por isso que é importante você, pelo menos, saber o que você está fazendo, né? Isso, pelo menos, é importante. E quando você está falando em responsabilidade, tanto inclusive isso eu vou aplicar também nos problemas contratuais. Que às vezes fala, quebrou-se uma cláusula contratual, ou qualquer outra situação, eu vou aplicar aqui a teoria da responsabilidade civil objetiva. O que se fala essa teoria? Fala o seguinte, quando eu vou apurar a responsabilidade civil de um agente, eu não vou olhar dolo ou culpa, eu não vou olhar se você fez sem querer, se você teve vontade de fazer. Eu vou apurar o quê? Nexo causal. Você teve participação com aquele fato. Independente se tem conduta ativa ou passiva, se é doloso, culposo, teve quis, se não quis, foi sem querer, tropecei, escorreguei na tecla. Independente disso, você vai deixar para a esfera penal. Esfera civil, teoria da responsabilidade objetiva. Eu vou apurar apenas o quê? Nexo causal, causa e efeito. Apenas isso, mais nada. Então, tem que se tomar cuidado, às vezes, com alguma cláusula que está sendo colocada, sempre está alinhadinho. E quando eu falo, então,
que o pactação servanda ele pode ser relativizado, eu tenho que observar uma coisa: o contrato ele tem requisitos, inclusive, de validade, né? Validade de negócio jurídico significa que o contrato, para ele ser um contrato válido, para ele ser um contrato que esteja valendo, que eu possa exigir obrigação dentre as partes, ele deve estar o quê? Válido. E quais são os requisitos de validade? O primeiro deles, o agente deve ser uma pessoa capaz. O agente deve ser uma pessoa capaz. Quem é um agente capaz? Maior de 18 anos, que é o que está aí. Ou o emancipado, menor emancipado. Já me aconteceu de vir um problema com um menor de 14 anos que ele queria comprar um imóvel. E o cara tinha dinheiro, queria eu ter metade do dinheiro que aquele menor tinha. O cara milionário. Ia comprar um imóvel. E o corretor, meu amigo, muito querido, o que ele fez? Ele elaborou um contrato de compra e venda do imóvel do menor. Falou, e aí, você endossa? Falei, endossa para você rasgar e jogar no lixo. Cadê o representante legal desse menor? Não, mas ele tem dinheiro, é emancipado. Emancipado? Emancipado com 16 anos, não com 14. Cadê a emancipação dele? Ah, ele falou que era. Então, meu amigo, vamos instruir o contrato com tudo. Ele falou que era, esse contrato não é válido, pode rasgar e jogar fora. Então, primeiro problema, menor emancipado, 16 a 18 anos, senão, agente capaz. A pessoa tem que ter capacidade civil plena, ok? O objeto do contrato tem que ser um objeto lícito. Quando você está falando de imóveis, você já pensa, estou vendendo um imóvel, né? Objeto lícito é aquele objeto que ele é legal, é legítimo. O que é um objeto ilícito? Um exemplo, não é uma coisa que é proibido por lei, a venda de drogas. Eu já vi acontecer, eu ouvi falar, pelo menos, ouvi falar, pessoa que fez contrato de compra e venda de drogas. Já vi, pessoa que fez contrato de compra e venda de drogas. Mas, por exemplo, uma gleba destinada a entorpecente, a cultivo de entorpecente. Já um objeto ilícito. Ele não pode participar no contrato de compra e venda. E um objeto possível, ou seja, algo que seja possível a sua comercialização, seja plausível a comercialização. Pensem, por exemplo, aquele corredor muito legal, muito honesto, que está lá na Marginal Pinheiros fazendo contrato de compra e venda da ponte estaiada. Aí aparece alguém e fala, eu compro essa ponte estaiada, dou aqui 10 mil reais, o cara faz a compra e venda, ele vai exigir a compra estaiada. É impossível, ele não pode fazer uma compra e venda dessa, então não é um objeto possível. E quando eu falo determinado, uma coisa certa e infungível, ou determinável, por preço ou espécie. Eu tenho que, pelo menos, saber o que eu estou vendendo. Uma coisa certa e infungível, algo que existe, que está lá. Ou então, que eu posso determinar por preço. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é uma coisa que você determina por preço ou espécie. Ok? Então, você tem que sempre observar qual que é o objeto do contrato para saber se ele está plausível e participar da compra e venda. E a forma prescrita ou não defesa em lei. O contrato de compra e venda de imóveis, por exemplo, ele tem que ser o quê? Um contrato solene, tem que ser averbado em cartório, registro público, correto? Eu posso fazer um contrato verbal? Não. Vamos lá, quem dá mais? Não. Então, por quê? É um contrato solene, eu não posso. A forma prescrita em lei diz que ele tem que ser feito por registro público, eu não posso fazer ele oral. Agora, uma locação, posso fazer oral. Então, mas ela não está defesa em lei. Não é prescrito em lei o contrato verbal, mas a lei não proíbe. Então, eu posso estar fazendo dessa forma. A forma prescrita ou não defesa em lei. Perfeito? Seguindo. Agora, uma situação que é o que dá problema, às vezes, no contrato mal feito. Anulabilidade e nulidade. Esse slide nem fazia parte da palestra, eu coloquei ele umas 2 horas antes de sair do escritório, para poder explicar os próximos slides. Eu tenho 2 situações, uma é a nulidade e outra é a anulabilidade. Quando eu falo em nulidade, significa que existe alguma coisa no contrato que ele está totalmente viciado. Ele tem um erro tão grave, tão grosseiro, que o contrato ele está totalmente viciado. Então, essa nulidade ela é absoluta, ela não pode sequer ser transformada. É um problema que é um problema insanável, incorrigível. Não há convalidação, ele não pode ser transformado em lícito. Quando eu falo em anulabilidade,
é uma situação relativa, é um vício contratual que, por mais que ele seja um vício que maculou o contrato, ele pode ser transformado em uma coisa lícita, não gera um problema tão grave. Então, tem essas duas situações, a nulidade e a anulabilidade. E eu falei isso para entrar nos defeitos do negócio jurídico, que é o que gera o quê? A nulidade contratual. O que vai gerar a nulidade contratual? O primeiro problema é o erro. É o erro. O erro, declaração de vontade que emana de erro substancial. Então, é aquele contrato de compra e venda que a parte, ela age com um erro. Ou aquele contrato de locação que a parte age com erro. E o artigo 139 do Código Civil, que é o que eu trouxe na lousa, aqui na tela, não, no telão, é o que descreve quais são as situações em que a parte ocorre em erro substancial. A primeira delas é quando fala da natureza do negócio. Então, o erro substancial quando interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. Muito bem, a natureza do negócio. Eu acho que eu estou fazendo um contrato de locação, mas no final você está me empurrando um contrato de compra e venda. Eu não estou entendendo isso. Ou eu entendo que eu estou comprando um imóvel, um sítio lá em Santa Isabel. Eu estou comprando um sítio em Santa Isabel. Quando eu vou lá, faço contrato bonitinho de compra e venda, quando eu vou ver, não é um sítio em Santa Isabel nada, é uma casinha de 30 metros quadrados. Eu caí em erro aqui na natureza do negócio. Isso é uma coisa que às vezes pode acontecer, às vezes até o corretor, ele pega da internet o anúncio, fala, legal, vou trabalhar esse imóvel aqui, e nem se dá o trabalho de ver o imóvel. Não, está errado, você tem que conhecer que você vai responder civilmente por perdas e danos com a parte, e solidariamente, você vai responder junto. Isso é muito comum como eu volto a repetir, o corretor pega o imóvel na internet, não vai ver o imóvel, aí quando chega, faz a negociação bonitinha, você vai ver, não era nada daquilo que estava lá. Eu tenho um erro aqui da natureza do negócio. Esse aqui é um problema grave que pode dar para você, viu? É o objeto principal da declaração, algumas qualidades essenciais. A segunda hipótese de erro, que ele fala identidade ou qualidade essencial da pessoa. A quem se refere à declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Então, por exemplo, há mais uma coisa que vocês têm que fazer, buscar quem são as pessoas que estão fazendo negócio jurídico. Você tem que conhecer quem que é a pessoa, não adianta. Se não fosse para conhecer a pessoa, se não fosse para conhecer o objeto, para saber que está indo tudo certo, ninguém precisava nem de corretor. Não é? O corretor não é um vendedor, ele é o quê? Ele é um técnico responsável. Ele é um profissional técnico, ele não é um vendedor. Então, você não pode só querer fazer a venda, você tem que fazer a parte técnica. Eu estou vendendo um imóvel de um menor de idade, mas o cara tem cara de 19, 20 anos. Quantos menores aqui a gente conhece que tem 13 anos e tem cara de 20? Hoje em dia parece que o pessoal está tomando hormônio na barriga da mãe, não é possível? As criançadas já nascem já com 2 metros de altura. Falando no celular, né? Rapaz, eu vi outro dia uma criança de 4 anos ensinando a mãe a mexer no celular. Eu fiquei pasmo. E eu tenho uma vizinha ainda. Essa vizinha, ela tem 12 anos. A menina, eu pensava que ela tinha 22. Eu falei, meu Deus, pela cara da pessoa, você não sabe mais nada. Então, se você não querer, pelo menos, pedir identidade, olhar se a pessoa é maior de idade, a pessoa é capaz, você está fazendo um contrato que é nulo, rapaz. Está fazendo um contrato nulo, meu amigo. Não tem condições. Vendeu o terreno da sogra. Vender um terreno para a sogra, você vai ter 2 problemas, um na hora de receber da sogra, o segundo na hora de enterrar a véia. Mas vamos lá, eu tenho aqui, o que concerne a identidade. Então você tem que saber a identidade das pessoas que estão participando do contrato de compra e venda, você não pode deixar para ver isso depois, você tem que saber na hora, senão o contrato ele é nulo. Detalhe também, a pessoa ela é proprietária daquele bem, você tem que saber isso. Me ligou outro dia não, foi semana passada, perdão, um cliente, querendo saber que ele tinha doutor, eu estou negociando um imóvel aqui, mas eu tenho um contrato de posse, pode? Peraí, que negócio de contrato de posse isso daí? Teu contrato de posse, mas você está negociando o quê? Você está vendendo, você está alugando? Primeira coisa, você me fala o que negócio está fazendo.
Segundo, contrato de posse. Mas que contrato de posse? Quem tem contrato de posse? E para fazer a pessoa entender o que eu estou querendo também, eu demorei 2 anos, mas tudo bem. Aí ele passou, não, eu tenho a pessoa que está vendendo para mim, então você está comprando, legal, você está comprando para você. Ela tem só um contrato de posse. Mas como tem contrato de posse? Ela não está na matrícula do imóvel? Não está, então o cara não é dono. Se o cara não é dono, como que ele vai vender o imóvel? Não vai. Você vai querer comprar um imóvel que não é seu? E quantas pessoas às vezes não fazem isso, né? Já tem aqui unanimidade. Quem está vendo aqui em casa, unanimidade aqui que fazem, viu? Contrato de gaveta. O que mais tem? Contrato de gaveta, depois eu quero levar registro público. Então, é complicado, gente. Você tem que saber quem são as pessoas que estão participando. Oi? São muitos tipos de posse, não é verdade? Não, você tem 2, a posse direta e indireta. Você tem 2 tipos de posse, a posse direta e indireta. A posse direta é assim, eu sou possuidor disso daqui. Como que eu sou uma posse direta? Porque eu estou usando ele. Eu estou usando. Agora, você é o dono dele. Você é proprietário. Mas você também tem a posse indireta. Por quê? Você pode usar, dispor, fluir. Você pode fazer tudo, mas só que não enquanto eu estou usando. Então, você exerce também uma posse indireta. Você tem que zelar pelo bem de qualquer jeito. Oi? Você está usando no tempo correto. Isso, estou usando no tempo correto. É meu, eu posso usar em outro tempo. Em outro tempo. Uma alocação de máquina. Isso. A locação, por exemplo, enquanto eu estiver na posse do imóvel, você proprietário, você tem que respeitar a minha locação. Você não pode sequer me atropelar aqui dentro do imóvel. Quem manda sou eu. Tem contrato de nota que foi colocado em cartaz de comércio. Exatamente. E nós temos a terceira forma de erro, que é o erro de direito. Sendo de direito e não implicando a recusa da lei, for o motivo único principal do negócio jurídico, é o erro de direito. É quando você acha que você está comprando, aquele contrato às vezes está meio obscuro, você não está entendendo quais são os direitos que estão no contrato, você acha que você está no direito e você não está em direito nenhum. Você não está em direito nenhum. Isso aqui na compra e venda eu acho mais difícil de acontecer. Na locação, às vezes acontece mais o que? Alguma situação que dá direito ao inquilino. Aí o inquilino não sabe se está no direito dele ou não. Por exemplo, o direito da posse, né? De deixar o proprietário vir ver o imóvel. Está no contrato, não está no contrato de locação de vocês? Não está? O proprietário tem direito de vistoriar o imóvel quando ele quer. Legal. Aí o proprietário chega num dia... Ô, João, quero ver o imóvel aí. Tudo bem, pode vir. Beleza, viu? Bacana. Chega no dia seguinte, mas eu esqueci de ver a cozinha, quero ir ver de novo. Aí chega lá no outro dia, não, eu esqueci aqui de ver um negócio lá, mas eu quero ir lá ver de novo. Aí chega no 4º dia, não, quero ver de novo. Chega no 15º dia, ele quer olhar de novo. Ele pode fazer isso? Não está em contrato, não está na lei, mas só que isso é um erro de direito. Ele acha que ele está no direito de estar vistoriando imóvel? Tá, ao contrário, ele está atrapalhando a posse do inquilino. Então, esse é um exemplo clássico aqui até de erro de direito, ok? Vamos prosseguindo, que ainda tem bastante slide aqui, vocês vão me aguentar durante um bom tempo hoje. Continuando, o dolo. O dolo, ele é uma causa também de nulidade do negócio jurídico. O que é o dolo? Quando a causa do negócio jurídico for do dolo, ou seja, tentar induzir alguém a erro. Um exemplo, tentar convencer alguém a comprar algo sem dizer o preço antes. Isso aqui é uma coisa mais para aqueles caras picareta, né? Que acaba fazendo isso daqui. O cara quer fazer uma compra e venda, mas não fala o preço. Não, vamos comprar. Tem um imóvel aqui muito bom aqui, ó. Ele é baratinho aqui no Morumbi. Ele tem aqui 200 metros quadrados aqui, bonitinho, 3 andares. E qual que é o preço? Não, o preço aqui é baratinho. Vai lá, vou fazer a compra e venda. Quando apresenta lá 5 milhões. Olha que maravilha. Então, isso aqui é o dolo. Você está induzindo alguém a erro de forma proposital. Isso aqui é mais para a questão do cara que é picareta, que quer enganar o outro, né? Vontade livre e consciente de ludibriar a pessoa. E eu tenho a coação, que é o vício na declaração de vontade. Fazer alguém assinar um contrato sob violência ou grave ameaça, que é um exemplo, né? Então, a situação do candidato, por exemplo, que chega a pessoa que está comprando, que está alugando, e começa a ameaçar ele. Veja, esse é um vício do consentimento da pessoa. A pessoa não quer, ela não quer fazer aquilo. Ela não quer fazer aquilo. Mas ela acaba fazendo forçada. Por quê? Por conta da coação. Então, tem 2 situações aqui no vício da vontade da pessoa, que é o dolo, quando eu engano a pessoa não quer fazer aquilo, ela não tem vontade de fazer aquilo, mas ela acaba fazendo porque eu enganei ela. E a coação, que é quando eu forço a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer.
eu estou atrapalhando a vontade da pessoa. Aqui sempre dá problema. Todas as minhas aulas no curso de Direito Imobiliário que eu ministro, esse D dá problema. Não agridam o palestrante, por favor. Estado de perigo, causa nulidade. Assume obrigação onerosa para salvar outrem ou si mesmo de grave dano conhecido a situação pela parte contrária. A favor, não matem o palestrante como exemplo, que a última vez que eu dei essa aula, a sala quase que me agrediu. Mas tudo bem. Um exemplo clássico disso daqui. Eu tenho um imóvel que comercialmente vale R$1 milhão. R$1 milhão. Eu estou com meu filho sequestrado e o sequestrador quer R$100 mil de resgate. R$100 mil de resgate. Aí eu chego para minha amiga aqui, que ela me conhece, ela sabe da minha situação, eu falo, olha, sabe aquele meu imóvel, que ele vale R$1 milhão? Minha filha está sequestrada, o sequestrador quer R$100 mil. Pelo amor de Deus, compra esse imóvel aqui de mim, vai, compra esse imóvel aqui para me ajudar. Ela, não, tudo bem, eu dou R$100 mil aqui para você, eu compro imóvel. Beleza, eu estou desesperado, toma, me dá o dinheiro, está aqui. Vocês vão falar que é válido? Não é válido. Isso é o estado de perigo. Ela se aproveitou da situação que ela conhecia para ganhar vantagem, para tirar proveito. Então essa é uma situação que dá nulidade sim no negócio jurídico. Eu saber que a pessoa está num estado de perigo, está dilapidando o patrimônio a preço de banana, e eu vou e compro. Que legal, ninguém me agrediu? Que bom, geralmente a última vez que eu fiz daqui começou a discussão, não, mas ela comprou, ela sabia. Contrato de compra e venda aqui eu vou relativizar, porque por mais que eu tenha todas as cláusulas lindas, maravilhosas, registrado em cartório, bonitinho, lá, feito escritura pública, vai entrar o estado de perigo, depois eu entro com uma ação contra ela, devolvo 100 mil e me dá o imóvel de volta, você se aproveitou de mim. E a simulação, esse é o problema que muitas vezes ocorre, a simulação. O que é a simulação? Efetuar negócio jurídico fraudulento com o intuito de simular situação que inexiste. Um exemplo, transferir a casa para o nome do filho para fugir de credores, mas o vendedor continua, de fato, sendo proprietário de imóvel. Gente, isso aqui é o que mais tem. Por que vocês acham que quando vai fazer uma compra e venda, tem que pedir aquele todo monte de certidão? Certidão trabalhista, certidão de execuções cíveis, para saber o quê? Se a pessoa está com ações executórias em seu nome. Porque se a pessoa tem uma ação de execução já no nome dela, ela não pode vender o seu patrimônio, pois ela estaria dilapidando o patrimônio para evitar a penhora judicial. Detalhe, agora isso é mais para quem tem um conhecimento processual. No processo eu tenho duas situações. Minha colega que é advogada sabe, eu tenho a fase de conhecimento e a fase de execução, certo? Fase de conhecimento, vai até a sentença. É tudo aquilo que vai para o juiz da sentença. Declaro que o fulano de tal tem que pagar 10 mil para o outro. Beleza, fase de conhecimento. Aí eu entro para a execução, que é quando começa a bens a penhora, começa a penhorar a dívida do cara, começa a ver se ele tem bens no nome dele. Essa é a fase de execução. Juridicamente, a simulação vai ocorrer quando eu vender um bem na fase de execução processual, não na fase de conhecimento. Ou seja, não tem a sentença ainda. Eu tenho um processo no meu nome, mas eu não tenho a sentença. Não é considerado ainda simulação, não é considerado fraude e execução. Tenho a sentença, começou a execução, agora eu não posso mais mexer no meu patrimônio. Agora vira simulação. Isso porque, se eu alienar um patrimônio durante uma execução, ele é dito como fraude a credores e dá nulidade do negócio jurídico. Então, vendi uma casa com uma execução trabalhista nas minhas costas. Beleza. Anulo o contrato de compra e venda da casa. Ah, mas eu comprei de boa fé. Se entenda com quem vendeu. Se entenda com quem vendeu. Dane-se que você comprou de boa fé. Se entenda com quem vendeu. E vamos reverter, vai reverter, cancela a escritura pública, penhora o imóvel e manda para leilão, manda para praceamento. Ok? Então, por isso que a gente pede todas aquelas documentações. É comum o corretor querer fazer contrato de compra e venda para fazer rápido, sem puxar as documentações? Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Então, toma cuidado. Lembra-se que eu falei, você é responsável em conjunto.
Eu tenho aqui um exemplo de relativização, então, né? Da força vinculante dos contratos. Um menor de 14 anos, sem auxílio dos seus pais que compra um imóvel, comprar glebas destinadas à produção de drogas ilícitas, compra de venda de imóvel sem escritura pública apenas a particular e venda de imóvel quando o vendedor possui execução na Justiça do Trabalho. Todas essas situações são exemplos de situações que ocorrem na parte de nulidade contratual. Ah, mas eu já vi situação aqui igualzinha essa daqui que passou. Que bom, o santo do cara é muito forte. Porque quando não é, isso aqui não passa. E pega e dá responsabilidade civil resolvendo sem perdas e danos. E o meu amigo corretor que fez aqui e não prestou atenção no que estava fazendo, vai responder junto. Aqui eu tenho uma questão para vocês. Uma pessoa celebra um contrato de compra e venda com a outra, com a condição de que a venda só será efetivamente concretizada quando o comprador se formar na faculdade. É possível isso? Olha que eu já vi situação assim, hein? Eu já vi situação assim, opa, chegou o padrinho de uma moça que entrou na faculdade e falou, ó, esse imóvel aqui eu vou vender de barato, vou vender para você. Porém, nós vamos fazer com promessa de compra e venda, ele só vai ser efetivado quando você se formar na faculdade. Pode isso? O que vocês acham? Pode falar. Diferente, hein? Hã? Muito diferente. Ah, eu sou para-raio de coisa maluca, só vem coisa na minha frente, viu? Só vem coisa diferente. Pode? Quem falou pode? Legal. Quem falou que não pode aqui? Tá todo mundo quietinho? Não pode. Não pode. Quem acha que não pode, levanta a mão. Ó, para registrar aqui, 1/3 das pessoas levantaram a mão. Quem acha que pode, levanta a mão. Outra metade, pagou, normal. Quem não acha nada, levanta a mão também. Outra que falou depende, gostei. Gente, será que pode? Eu tenho uma situação contratual que chama condição termo encargo. A condição é a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, ou seja, as partes têm que anuir, têm que aceitar, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Então, eu posso estar fazendo, sendo que a condição deve ser lícita, possível e previsível. É lícito a pessoa se formar na faculdade? Lógico que é lícito, não é proibido, é lícito. Ela é possível? Lógico que é possível, a pessoa já está na faculdade. Ela é previsível? É previsível, tem uma noção de que 5 anos a pessoa vai se formar, 4, 3, dependendo do curso. Então, pode acontecer sim. Então, eu fazer uma compra e venda desse tipo, pode acontecer sim, nada impede não, gente. Se ele morrer, o herdeiro tem direito? Aí você me fez uma pergunta, ó, pergunta do colega aqui, para quem está me assistindo na televisão, se ele morrer, os herdeiros têm direito. Quem perguntou? Legal. Eu vou te perguntar, se ele morrer, quem? O vendedor ou o comprador? O comprador está cursando a faculdade. O comprador, legal. Aí você vai abrir a sucessão dele. Ele tem uma promessa de compra e venda. Ele tem um direito futuro incerto. Vai abrir a sucessão, sim, para os herdeiros dele. Aí você vai, descendente, ascendente, cônjuge, irmão. Você vai fazer a sucessão hereditária, assim, dos direitos que ele tem na compra e venda. Inclusive das dívidas junto. O vendedor vai falar que ele Não se formou e não adquiriu o direito. Então, não se formou, adquiriu o direito. Então, você vai discutir a resolução do contrato. Você vai discutir a resolução do contrato. Se foi uma resolução por causa fortuita, se foi uma resolução por força maior, você vai discutir se é a resolução do contrato. Agora, sua pergunta foi se eles vão ter direito a alguma coisa. Eles vão ter direito a querer se habilitar, porque eu tenho um compromisso de compra e venda. Agora, se a resolução ela vai se resolver o contrato sem prejuízo para as partes, é mais possível que sim, né? Porque qual que era a condição? Se formar na faculdade. Mas só que se deu por força maior. É um evento da natureza, que não tem interferência das partes. Aí você vai para a discussão judicial isso daí. Relativo. Tudo que acontece na nossa vida é relativo, viu? Tudo é relativo. Eu não vou falar que ele consegue resolver o contrato, nem que não consegue. Porque se você procurar na internet, você vai achar jurisprudência para todo gosto. Isso é que acontece, viu? Eu tenho a condição, ela pode ser suspensiva. A condição suspensiva é aquela que, enquanto não se verificar, não terá o direito adquirido que ela visa. É aquela questão que eu acabei de colocar. É a questão que eu acabei de colocar, uma condição suspensiva.
enquanto ela não se verificar, você está suspenso o contrato. Não significa que o contrato não é perfeito. O contrato ele está suspenso. Ele está suspenso. E a condição resolutiva é aquela que, sobrevindo, uma vez que ela acontecer, eu vou extinguir os efeitos que ela se opõe. Ou seja, é a condição resolutiva. Eu vou falar assim, a hora que você se formar da faculdade, encerra-se o contrato de locação. Estou fazendo uma coisa inversa. Locação para a pessoa que está na faculdade. Você se formou, encerrou o contrato de locação. Acabou, você vai procurar a tua turma. É possível? Mais do que possível. Mais do que possível, que é uma condição resolutiva. E eu tenho o termo. O termo é o prazo temporariamente estipulado para o negócio jurídico surtir efeitos, tanto com condão de suspender o exercício, mas não a aquisição do direito. Uma coisa linda que vocês fazem de termo todos os dias, o que é o prazo do contrato de locação, gente. O termo é o prazo do contrato de locação, é o termo final. Você tem o termo inicial, o termo final. O termo inicial começa a locação no dia tal. Termo final, a locação se encerra dia tal. Então, eu tenho o termo, é um prazo temporariamente estipulado para que o negócio jurídico surta os seus efeitos. Então, durante aqueles 30, 36 meses, ele vai estar surtindo o efeito. Ok? Contrato de compra e venda. O que é? Uma pessoa transfere determinado bem a outra mediante contraprestação pecuniária. O professor descobriu a América. Gente, calma aí. Existe situação que, às vezes, a pessoa quer fazer contrato de compra e venda, mas não foi uma troca mediante pecúnia. A pessoa cedeu a título gratuito. Falou, leva, presente. Mas vamos fazer um contrato aqui? Vamos fazer contrato de compra e venda. Não, isso é um contrato de doação. Então, eu tenho aqui a doação, que é um contrato no qual uma pessoa cede para outra a título gratuito e a compra e venda que é a título oneroso. Ele pode ter por um objeto, o contrato de compra e venda, coisa atual ou coisa futura. Um exemplo de coisa futura é aqui. Quem deve trabalhar com isso aqui? Compra de imóvel na planta. Ele não existe o imóvel ainda, mas ele vai existir. Então, eu posso fazer a compra e venda de uma coisa futura e de uma coisa atual. Já tenho a casa, estou construindo a casa. Nada impede. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou vender uma coisa que não existe? Pode, contanto que ela tenha previsão de existir futuramente, tenha certeza da existência dela. Eu tenho aqui a situação chamada tradição. A tradição significa que é quando se finaliza o contrato de compra e venda. A tradição é a entrega do bem para a pessoa que está comprando. Então, meu irmão aqui está comprando o passador, a tradição eu dei o passador para ele, entreguei, pronto. Foi a tradição do imóvel. Agora, como que eu vou fazer a tradição de um imóvel? Vou pegar o imóvel, vou tirar ele aqui da terra, vou falar, presente? Não tem como, né? Como que é a tradição da compra e venda imobiliária? É a entrega de chaves. Ela se dá com a entrega de chaves. Então, você vai finalizar o contrato de compra e venda com a entrega de chaves. Aí, até a tradição, aqui tem uma regra. Até a tradição, ou seja, até a entrega de chaves, os riscos correm por conta do vendedor e os preços por conta do comprador. Qualquer problema que deu no imóvel, até a entrega de chaves, responsabilidade de quem? Do vendedor. Qualquer coisa no preço, no financiamento, é responsabilidade de quem? Do comprador. Então, qualquer risco corre por conta do vendedor, deu prejuízo no imóvel, o imóvel caiu, vou ter que levantar, é os riscos. Então, o risco, ele vai correr por conta do vendedor e os preços por conta do comprador. Aí, existe alguma situação em que o risco pode ser relativizado e não ser cobrado do cara que está vendendo? Isso vai depender muito de cada caso, né? Aqui vai depender muito de cada caso. Eu já vi situações que o imóvel desmoronou, resolveu-se o processo normal, resolveu-se aqui tudo, o contrato normal. Ou não tinha que pagar nada nenhum para o outro, não se resolveu em perdas e danos. Não se resolveu em perdas e danos. Por quê? Ele desmoronou do nada o imóvel. Doutor, Diga. Nós temos uma pergunta da internauta. Legal. A Carolina de Almeida, ela pergunta, no contrato de locação residencial, pode ser cobrada a multa proporcional por entrega antecipada, juntamente com a multa por quebra de cláusula contratual, ou só deve ser cobrada a multa proporcional? Olha, como é que ela chama? Carolina Almeida. Carolina Almeida. Essa é a primeira do fundo. A do fundo, né? Tá. Carolina Almeida, eu vou falar aqui bem no meio, aqui, olhando para você que está me assistindo aqui.
eu entendo que a multa que tem que ser cobrada é a multa contratual, que é a multa que está na lei de locações. Que é essa multa qual? A multa do tempo faltante. Qualquer outra multa que você jogar no contrato, ele tá diverso da multa legal. Eu entendo que não pode. Agora, se você colocou essa multa, colocou uma outra multa diferente, cobrou, a parte aceitou, não deu discussão judicial, você se safou. Mas é possível sim que a parte entre em juízo pedindo essa multa de volta. E a probabilidade de ela ganhar 90%. É meio complicado isso daí, viu? Tem mais pergunta? Tem mais uma da Cleide Manda. Cinta. Quando morre e deixa um contrato de compra e venda de um imóvel financiado, qual é a solução? A pessoa morre... Quem está perguntando é a Cleide Sintra, Valença, né? Quando morre e deixa um contrato de compra e venda de um imóvel financiado, qual é a solução? A solução é entrar com o inventário. A solução é você entrar com o inventário e no inventário ver que o juiz do inventário decide. Porque a pessoa que está vendendo, às vezes ela não vai querer nem continuar a venda. Ou às vezes ela vai querer continuar a venda, tem que ver o que as partes querem. Como é que você vai resolver esse contato? Acho que a primeira coisa é entrar em contato com o vendedor. E acredito que você esteja pensando na parte do comprador, né? O comprador que morreu, não é isso? O comprador que morreu. Eu acho que você tem que abrir inventário e ver o que as partes querem. O que os herdeiros querem adquirir? Vai pagar o preço já está pago? Eu acho que tem que analisar muita situação para saber o que é. Mas, vamos pensar assim, está pago o imóvel já está pago. É só fazer a verbação. Faz o inventário, a verba, de boa. O imóvel não está pago, você não tem condições e o vendedor também ele quer vender para outra pessoa. Faz a rescisão contratual, numa boa. Acho que aí é mais a questão de conversar um com o outro, mas... Oi? Pode ter o seguro. Olha, depende, geralmente. Eu conheço muita gente que faz e não tem seguro. Eu conheço muita gente mesmo que faz e não tem seguro. Depende muito. Mas quando é o financiamento. Mas aqui é que tá, eu tenho que saber em que pé que está essa compra e venda. Eu tenho que saber que pé que está essa compra e venda, qual a situação que está. Porque às vezes a pessoa morreu, ia dar a primeira parcela, ia fazer alguma coisa, ia pagar, não fez nem financiamento ainda. Teu contrato de compra e venda estava correndo atrás do financiamento. Aí a pessoa morreu, os herdeiros não têm condição de pagar. Aí o proprietário fala o quê? Não vou vender para vocês, vocês não têm nem onde cair morto, eu vou vender para outro. Resolve-se. Resolve sem problema. Liga para o doutor Paulo resolve. Doutor Paulo, antes fosse, né? Doutor, pode falar. Parece que a pergunta dela foi o imóvel financiado. O imóvel financiado é quitação. Imóvel seguro é quitação. Eu não ouvi a palavra financiado, vocês me perdoem, mas se ela fala, se foi financiado, então é isso, é quitação. Oi? Está financiado na pergunta? Não está. Não está. Se tivesse financiado, você está certo, é quitação. Está pago. Faz o inventário, transmite-se pelo princípio de saizinho para os herdeiros, acabou. Finalizou. Mas você vai ter que abrir inventário para transmitir. Agora, não está financiado, vamos ver o que quer fazer. Vamos lá. Diga. Então, doutor Paulo, queria fazer uma... Tá ligado? Tem um amigo meu que ele fez um empréstimo bancário e deu um terreno dele como fiança. Só que ele foi obrigado a vender esse terreno, né? E comprou um outro no outro lugar. Ele pegou o dinheiro e só transferiu para o outro lugar. Nesse caso, o que é que ele poderia fazer? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Ele ia comprar um imóvel, deu um terreno dele como garantia do banco. Não, ele já tinha dívida no banco, ele fez um financiamento e deu o imóvel que ele tinha como fiança. Tá, aí deu como garantia de... do garantia bancária, tá. Que eu esqueci como é que chama agora essa garantia. Só que no decorrer desse empréstimo ele não pagou, mas pegou o terreno dele, vendeu e comprou um outro no outro lugar. Não pode. Ele fez errado. O banco pode anular essa compra e venda. Eu vou cair aqui na simulação. É a simulação. Ele não pode. Primeira coisa é que o bem está cravado com ônus. Ele não pode ser. Mesmo que não tiver na matrícula ônus, o banco vai e anula. Ele tem dívida comigo, como que ele vai alienar o bem? Não pode. Não pode ser feito. O banco pode anular que ele vai entrar como simulação. Vamos lá. Vamos lá que tá legal hoje. Doutor Paulo, é uma pergunta do início da palestra. Eu não sabia que o senhor ia abrir as perguntas antes. Eu vi que vocês estavam todo mundo quietinho. Eu falei, será que eles estão entendendo bonitinho? Ou ninguém quer fazer pergunta? Tá com... já pro final. Pode falar. Se eu fizer um contrato de locação para receber o aluguel antecipado,
Eu não posso fazer isso? É nulo o contrato? Não pode. A lei de locações proíbe. Você só pode receber o aluguel antecipado em uma única situação, que é por temporada. Só. É crime você receber o aluguel antecipado. Está previsto, inclusive, na lei de locações, na parte criminal, como infração penal. Eu já ouvi colegas falar que o juiz dá até, se caso chegue até o fórum uma situação dessa aí, o juiz dá como ganho do locador, porque ele não tem garantia nenhuma. Ele não tem o fiador, ele não tem o seguro-fiança, ele não tem... A única garantia que ele tem é receber o aluguel antecipado. Vou te falar duas coisas. Primeiro o erro do colega que te falou. É ganho. Isso não existe causa-ganha em hipótese alguma. O advogado que chega para o cliente e fala e é causa-ganha, o cara tem que ser representado na OAB. Ele tem que ter uma pena de censura. Ele não pode falar isso, porque o advogado ele só é o primeiro juiz da causa, ele vai levar para o judiciário apreciar. O que o juiz vai decidir não incumbe ao advogado, incumbe ao juiz. Tanto que tem várias questões. Eu tenho casos, por exemplo, eu faço muito caso de medicamento, ação de medicamento. Pessoa que precisa de medicamento, não consegue, ou não tem dinheiro para pagar, eu entro com mandado de segurança e consigo pelo SUS. Eu tenho, 100 ações. 99, eu tive uma liminar deferida para mandar o SUS dar medicamento de graça. E eu tenho um cliente chato, que ele me pergunta toda vez, essa foi indeferida liminar. Justamente no cara que duvidou do meu trabalho, tudo foi indeferida liminar do cara. Como é que eu vou garantir para ele? Como é que eu vou garantir alguma coisa para algum cliente? 99 ações que eu entrei, eu tive a liminar concedida. Uma, eu tive indeferida liminar. Eu não posso prometer nada. Então, primeiro erro do colega, ele não pode falar isso. Já fica uma coisa duvidosa do colega. Segunda coisa, eu não posso receber aluguel antecipado. Isso já é previsto em lei. Se está previsto em lei, o juiz não pode me dar ganho de causa. Agora, se eu não tenho garantia, ótimo. Eu tenho um imóvel alugado, eu não tenho garantia. Eu adoro. Se você viu a minha palestra de locações, eu falo até para o finalzinho que a melhor garantia de todas é você não ter garantia, que você entra com despejo liminar. A melhor garantia é você não ter garantia. Ótimo, agora, o fato de você não ter garantia é uma situação jurídica. A garantia é para você garantir o cumprimento do contrato. Beleza. Agora, receber aluguel antecipado é uma outra coisa. Garantia tem uma natureza. O aluguel tem outra natureza. O aluguel é a contraprestação da posse. A garantia só vai garantir a integridade imóvel. Você entendeu? São as coisas que têm natureza jurídica diferente. Então, não posso confundir uma com a outra. Legal? Diga. Eu vou fazer uma pergunta. Vamos lá. Usa o microfone aqui. A pergunta que eu vou fazer ao senhor é o seguinte. Aconteceu um aluguel de um cliente que ele não tinha... Ele só teria o fiador depois de 6 meses. E eu propus para ele a seguinte forma, ele dá 3 meses adiantado e depois mais 3 meses e continuaria, já entraria a propriedade financiada. Pode acontecer isso? Ou é errado? Você foi na locação, é isso? Eu fiz essa locação. Eu peguei 3 meses, recebi antecipado. Tá. Dali 3 meses, eu recebo mais 3 meses antecipado e, simultaneamente, já se faz o aluguel. E simultaneamente já se faz o aluguel? Ou não. depois de 6 meses. Não pode. Não pode que você está recebendo aluguel antecipado. Não pode receber aluguel. Só pode receber aluguel antecipado na locação por temporada. Tirando isso... É um comercial que eu fiz. Não importa, só locação por temporada. Aí a gente fala assim, poxa, mas eu fiz e deu certo. Que bom. Meu habeas corpus é caro. Meu habeas corpus é caro. Que bom que deu certo, não deu problema. Não sei. Eu fiz agora isso. Fez agora? Não. Esse comercial, Não. eu fiz dia 1º. Não. A verdade é o seguinte, quem faz uma locação, você tá no risco do negócio. Quem está no risco do negócio tem que saber que você tem o risco de tomar prejuízo. Não tem por onde. Você tem para se garantir do prejuízo, você tem uma seguro-fiança e você tem várias garantias para te proteger. Pegar aluguel antecipado não é garantia, é crime. Não pode. Deixando depositado em nome meu e dele? E pode, aí você vai configurar o seguinte, se está acontecendo simulação. Pô, mas está depositado. Legal, mas está depositado para quê? Para eu receber como aluguel. Está simulação. Eu estou simulando uma situação.
Você entendeu? Vai entrar naquele erro da simulação que eu falei. Na questão da simulação, mas não pode não. Doutor Paulo, e se nesse caso ela tiver, por exemplo, pedido... O pessoal de casa ouviu. E se nesse caso, por exemplo, ela tiver pedido 6 meses de depósito, sendo que vai dar 3 meses num determinado período e 3 meses no outro período? É o depósito, é os meses de depósito, O depósito, sim. Não, o depósito, sim. Mas aí eu tenho que verificar se eu vou entrar na situação da simulação. Eu estou pedindo um depósito para ser a garantia? Lembra, o depósito eu não posso mexer. O que o depósito serve? Eu não posso mexer no depósito. Eu tenho que entrar. Você falou que você ia mexer em 6 meses. Não, 6 meses de depósito. Depois do depósito, ele já passou 6 meses, entra o contrato. vai dividir 2 vezes. E a pessoa já vai estar usando imóvel? Já está usando, ela está dentro. E ela vai pagar o aluguel? Vai pagar o aluguel porque está Ah. Só depois de 6 meses. Então, peraí, eu entendi errado. Eu entendi errado uma coisa. Ela vai estar com 6 meses lá de depósito, ela já está pagando aluguel, já está no imóvel, e você só vai formalizar o contrato depois de 6 meses. Ah, tá, então pode. Eu estava entendendo... Não, eu estava entendendo, desculpa, ao contrário. Eu entendi você falar que ele ia deixar 6 meses de depósito e ia estar usando imóvel como se fosse aluguel. Isso não pode. Porque o aluguel, na verdade, você falou, vai entrar aluguel. O aluguel já está acontecendo, porque está verbal. Você só vai formalizar isso em contrato. Aí sim. Não, aí pode. Aí não tem problema. Não errou. Não errou. Vamos lá, mais uma. Doutor Paulo, Bom, eu tenho uma situação um pouco complicada, mas até de exemplo aqui. Um terreno pequeno em São Paulo e um incorporador que constrói casas gostou do terreno e, em parceria com os donos, 2 sócios que são donos da casa, vai ser uma permuta. Ele vai fazer 2 casas nesse terreno, uma vai ficar para ele e uma para os donos. Estamos na fase contratual. O advogado do dono da casa, ela não entende muito desse assunto porque é uma permuta. Ele vai trocar um imóvel por 2, é isso? O terreno está lá, vai virar 2 casas. Daí uma vai ficar para o incorporador e uma para o dono da casa. Essa parte final de documentação, primeiro que a advogada demorou mais de 3 semanas para entregar os documentos. Normal. Mas tudo bem. Agora, nessa parte contratual, de garantia daqui e dali... está tendo um certo conflito, que a gente vai tentar fazer uma próxima reunião semana que vem. O advogado do comprador e eu já matamos a charada que a advogada do vendedor não entende desse assunto. E você acha que, nesse caso, já estou levando o caso para advogado, não é para corretor, para evitar esse conflito, ela podia pegar uma assessoria de um advogado que tem mais experiência, nem que ela pague por essa assessoria? Deve. Eu vou te responder sua pergunta com uma outra pergunta. Sim. Quando você acorda de manhã com uma baita de uma dor aqui no abdômen, morrendo de dor, você vai no médico ou no farmacêutico? No médico. No médico. Não, mas você não quer, você quer tomar um remédio por conta própria. Você vai e toma um cataflã, tá certo? Você fez certo? Você fez certo? Eu acho que não. Não? Quem que vai te prescrever o remédio certo? O médico. O médico. Mesma coisa, tem um problema, você vai falar com quem? Com o contador médico. ou com o advogado? Com o advogado. Você tem que ter um cara especializado. É lógico, a gente não sabe de tudo. Não a gente não sabe de tudo. Eu mesmo, dentro do direito imobiliário, tem um monte de coisa que eu não sei. Tem um monte de coisa que eu não sei, porque é muito amplo isso daí. Você vai me falar assim de registro público. Eu não entendo muita coisa, eu não entendo nada de registro público, entendo pouco. Eu entendo mais de outras coisas de locação. Meu irmão já entende mais de registro público do que eu. Mas só que eu já entendo mais de outras coisas do que ele. Então, normal. Isso é normal. Mas, infelizmente, tem muito colega que se aventura a fazer o que não sabe. Mas tá certo, tem que procurar. Mas, assim, esse escritório, só para você ter uma ideia dessa advogada inexperiente, é no Itaim Bibi, é um escritório caro. Só que ela é teimosa. E daí? Não, eu digo, ela é meio dura. Ela me criticou, eu segurei as pontas, porque ela não admite que ela não entende. É lógico. Não, mas ela... Você quer ver uma coisa? Às vezes acontece assim. Eu não entendo nada de penal. Certo. Eu não entendo nada de penal. Certo. Eu tenho um cliente que me pediu para assessorar ele no penal. Aí o outro cara começou a debater comigo. Eu vou falar, não, desculpa, não sei. Eu vou até o final, sou doutor, cara, eu entendo.
Entendi. Na prática, eu não entendo bolhufas de penal. Não, mas digo assim... Só fiz penal para passar na OAB, depois não fiz mais. No último caso, assim, faz essa reunião e tal, para não perder o negócio, eu vou falar para ela, ó, pega a orientação de alguém. Se ela ficar brava, não é meu problema. O corretor tem que desafiar o advogado, se nivelar nessa hora. Porque às vezes desculpa criticar, mas tem advogado, não, esse corretorzinho aqui, não, eu vou eliminar o negócio porque esse corretorzinho, não, você tem que tentar se nivelar com eles. É aquela história, cada um tem a sua especialidade. Certo. Cada um na sua, certo? Outro dia me chegou uma pessoa me perguntando, o que foi que me perguntou? Bom, não lembro, às vezes me chega a pergunta, que é pergunta exclusiva de corretor. Certo. Eu não sou corretor, eu falei até no começo da aula, eu tenho OAB, eu não tenho Cresce. Eu não vou saber serviço de corretor. Eu vou saber o quê? Interpretação de lei, eu sei mexer em processos. Aí já não é a sua praia, já é a minha, a menos que você também mexa com processos, entendeu? Por exemplo, o erro comum que tem, eu assessoro uma empresa, a empresa fala assim, doutor, eu quero que você me faça o registro de um empregado. Eu sou contador? Eu não sou contador, como é que eu vou fazer? Eu nem sei fazer isso. Ah, mas você não sabe? Eu não sei fazer. Faz a declaração de imposto de renda. Você não mexe tributário? Eu mexo, mas eu não sei fazer a declaração de imposto de renda. Você serviço de contador. Você entendeu? Então, cada um na sua. Agora, o que é errado, que acho que é mais ou menos o que você está passando na sua situação, é o advogado querer, é o conflito. O advogado que está querendo fazer o serviço do corretor e ele não sabe fazer. Na verdade, não sabe nem fazer o serviço dele, pelo que você está me passando, se é isso. Porque ela não é especialista em imobiliário, eu já peguei essa informação dela. Não, ela pode não ser especialista, mas ela pode saber fazer. Mas sim, ela não mas sabe. Em permuta total, a cada 200, 300 imóveis em São Paulo, um é vendido em permuta total. Não é qualquer um que faz também. Tem que ser muito especialista. Exatamente. É uma permuta total num terreno, por mais que seja pequeno. Exatamente, mas é aquela história. Ela vai entender das leis que falam disso, das decisões jurisprudenciais, como é que o judiciário vê isso, e você vai entender da parte comercial. Duas coisas, uma coisa tem que alinhar. Uma coisa que tem que alinhar. Não, vai estar aqui no final da... Vai estar aqui tá no bom, final. obrigado. Eu vou abrir só para mais ela, porque senão eu não prossigo com a palestra, tá? Pode passar para ela lá no final. Senão eu não prossigo com a palestra. Boa noite, doutor. Boa noite. Quem me avaliou negativa aqui, eu tô de olho, viu? Pode falar. São duas perguntas. A primeira é inventário não passou para direito de família? Sim. Sim. Então, ele tem um prazo para isso ou não? Sim. Gostaria de saber qual é o prazo. 90 dias do óbito da pessoa, sob pena de multa. Tá, e isso em casos, se nós temos algum inventariante que faz parte dessa, tem alguma doença autoimune, isso também se colocado no trâmite do contrato, pode ser mais rápido ou não? É 90 dias em qualquer... 90 dias, acabou. 90 dias sob pena de multa. Passou 90 dias, não fiz o inventário. Você pode fazer até 10 anos. Eu tô com o inventário para fazer que a pessoa morreu faz 10 anos. Porque eu ouço a dificuldade dos clientes falando que o inventário está demorando muito. Normal. Mas são os 90 dias. 90 dias. Outra pergunta, falando sobre... Desculpa, os 90 dias é para você entrar com o inventário. O tempo que o inventário vai demorar... Na justiça, essa pergunta. Você está me perguntando quanto tempo o inventário demora? Isso. Resposta, você está bem com Jesus? Você está bem com Buda? Mas, com Krishna? então, mas com a Oxalá? primeira... Está bem com todo mundo? Então, a sua primeira resposta foi que o inventário tem um tempo para o proprietário, as partes entrarem. Não, eu estou perguntando na justiça, qual é o tempo? Está bem com Jesus? E o senhor falou que passou para ser direito de família mesmo. Passando para o direito de família, não vê que isso não tem um tempo... porque antigamente o inventário demorava... Eu sou bacharel em direito e na época que eu estagiava, isso há uns 10 anos atrás, eu já era corretor e eu vendi um imóvel. E todo mundo falava, nossa, esquece, isso demora muito. Mas eu tive acesso, ele era um professor meu... Os inventariantes tinham 80, 85 anos, era uma família muito grande, só para ter uma ideia, eram 14 irmãos e todos muito velhinhos. Eu conversei com o assistente do juiz e ele subiu isso ele... nesse fato, tá? Eu disse essas coisas. Olha, são todos muito idosos, vai morrer mais gente, vai demorar mais tempo. E aí ele falou, nossa, aí a gente está vindo para ver uma lei onde vai começar a subir mais rápido, que passa para o direito de família. O senhor me falando que passa para ser direito de família, isso, o Estado não tem interesse nenhum que isso corra mais rápido? Não. Ou é por fato de nós termos menos juízes? Você sabe o que faz um processo ficar lento? Primeira coisa. Falta de documento. Eu tenho uma vara com 10 mil, 15 mil processos e 5 pessoas para tomar conta. Isso já começa um problema aí.
Então você pensa 15 mil processos querendo prioridade. Não tem como. Segundo Sim, problema, claro. o inventário em si... Tem inventário, por exemplo, você faz inventário em cartório, demora 45 dias. Rápido. Inventário judicial... Eu falei 45 é o prazo da lei, mas geralmente 30 dias sai rapidinho. O inventário, quando se faz judicial, ele deveria até andar rápido, só que você tem esse trâmite processual... Hoje, na prática? Na prática? Então, depende. Por quê? Depende da vara. Eu tenho uma vara com 15 mil processos, 5 funcionários, um está de férias, outro já está naquela situação que não quer mais trabalhar. Tá, normal. Normal. Então, Infelizmente. seu processo não vai andar. Segundo, tem erro do cartório? Cartório erra pra caramba. Sei. Muito. Eu tô com 2 mandados de citação que o oficial de justiça tinha que ir lá com acompanhamento, com o meu cliente entrou em contato com o oficial, tinha que fazer penhora, ele foi fazer a citação de uma pessoa que já está citada no processo e não avisou meu cliente. Então, erro tem para tudo quanto é canto. E ainda fizeram no valor errado ainda. Então, erro tem para tudo quanto é canto. E outra coisa também, quando que o inventário se atrapalha? Falta alguma coisa no inventário? Está tudo certo? Está faltando documento? As partes, tem algum litígio? Tem alguma discussão lá dentro? Alguém está debatendo alguma coisa lá? Aí, está tudo certo, sobe. Quando que o inventário empaca que não anda mais? Vai pagar o ITCMD. Na hora de pagar o ITCMD, que o inventário paga. Você pega qualquer inventário que está arquivado há 10 anos, vai ver onde parou. Parou onde? Na pagamento do ITCMD. Ninguém não tem dinheiro de pagar o ITCMD. E ninguém quer dar. Aí você tem 4 herdeiros. Tem que pagar 4% aqui dos bens. Não, mas isso aqui eu não vou pagar. Não, isso aqui é você que você está no imóvel. Aí começa e ninguém quer pagar o ITCMD. Não tem dinheiro. O que faz com o inventário? Para. Aí, não, vamos colocar um imóvel para vender. Beleza, pode. Vou pedir alvará para venda para pagar o ITCMD. O juiz aceita. Muito bem. Beleza, que imóvel que eu vou colocar? Vou colocar o imóvel que você mora. Não, meu imóvel que eu moro? Não, coloca o imóvel da praia. Não, da praia não, eu vou para lá amanhã. Aí começam as discussões. Aí o inventário empacou por causa do quê? Da justiça? Não. Por causa das partes. Você entendeu? Aí morre mais um. Aí faz outro inventário no meio. Então, inventário, sempre, qualquer processo judicial, depende. Depende do que está acontecendo no processo agora. Então não adiantou muito ser direito, não adiantou muito. Não existe assim que é direito de família, porque a matéria que está subjúdice é do direito material, que é direito de família. Sim. Você tem na faculdade, direito de família. Agora, sim, você em trocação de inventário, já não é direito de família, é direito processual. É direito processual. Aí é outro mundo. Direito material é uma coisa, direito processual é outra, é outro mundo diferente. Tanto que você pode estar... Você tem um fenômeno jurídico que você pode estar coberto de razão e perder a revelia. Você pode estar coberto de razão e perder o processo. Por causa da revelia. Não pode? Então, direito processual é uma coisa, direito material é outra. São 2 mundos que não se atraem. Deveriam caminhar juntos, mas não caminham. O fato de ser direito de família não quer dizer nada. O que pode agilizar? O processo tem prioridade, porque todo mundo tem maior de 65 anos, tem idoso. E o fato de ter alguém doente também, com alguma doença? Você entra como prioridade. Ele vai ter a prioridade na fila. Não quer dizer que ele vai efetivamente... Cabe ao advogado, nessa hora, colocar suas, né? Outra pergunta, doutor. Só que a gente também não pode encostar uma arma no judiciário e falar, anda com esse negócio. Eu ia falar outra palavra. Mas você sabe que todo mundo culpa muito Deus por muita coisa, mas a gente cabe a nós também tentar fazer a nossa parte, né? E culpa a Deus e culpa o advogado também. Mas uma pergunta só. Doutor, sobre a locação, o doutor estava falando que se paga acima de 3 aluguéis lá, não é correto. Não é correto. Não, receber adiantado. Receber adiantado, exatamente. Mas estão muitos casos hoje de imóvel residencial e que entra isso no contrato. É nulo esse contrato, então? Que eu entendi, é nulo? E além de você cometer crime. Aí você fala assim, tem vários Mesmo uma locação curta, residencial é 30 meses, mas se ele fez uma locação de 1 ano, o que 12 que a lei meses. fala? O que a lei fala? Que não pode. A lei falou, tá falado. Não tem interpretação. Você vai fazer interpretação axiológica? Não, mas aqui o elemento axiológico da norma, segurança jurídica, tá, mas o que ela tá falando? Interpretação gramatical. Fala que não pode, pronto. Oi? Não, de boa. Vamos pra frente, gente. Senão a gente vai sair aqui 8h30 da noite. E eu quero jantar ainda hoje. Vamos lá. Atraso na entrega do imóvel na planta. Pode haver a rescisão contratual? Pode haver a rescisão contratual. Resposta sim. Eu trouxe uma jurisprudência aqui para falar que pode. Pelo tempo eu não vou ler a jurisprudência, mas tem decisões já do tribunal que eles já dizem que pode. Eu trouxe uma aqui de 2016, coisa recente.
o próprio atraso, ele já configura aqui inadimplência da parte da construtora. Então, eu tenho a inadimplência, que é de financeira de quem está comprando e a inadimplência obrigacional de quem está vendendo, certo? Uma vez que a construtora não entregou no prazo, está inadimplente. Estando inadimplente, pode-se resolver o contrato. Depois, gente, quem quiser, eu vou deixar meu e-mail aqui no final da palestra, tá? Para mandar esse material todo, quem quiser. Beleza, eu sou legal. Ó, a venda entre ascendentes e descendentes. Oi? Depois é 50. A venda entre ascendentes e descendentes. É anulável a venda de ascendente a descendente, de pai para filho, salvo se os outros descendentes ou cônjuge da alienante concordarem expressamente para se preservar o direito de herança. O que quer dizer isso? O pai quer vender a casa para o filho. Não, você quer do pai para o filho? Não, você vai doar se você quiser. Vender, não. Eu posso vender? Em regra, não. Por isso que ele é anulável, não é nulo, ele é anulável. Eu posso vender contanto que os outros herdeiros e cônjuge concordem expressamente. Então, meu pai pode vender a casa para mim? Contanto que todos os meus irmãos expressamente autorizem e concordem. Se não, é necessário. Hã? Ele não fala pai para filho, é ascendente para descendente. Eu que dei o exemplo pai para filho, mas é ascendente para descendente. Certo? Vamos correr. Aí, ó, uma coisa também que eu já vi acontecer. Leiloeiro gostou de um imóvel que está com ele para praceamento. Para quem não sabe, praceamento é o leilão de um bem imóvel, chama praça. Ele pretende comprar este imóvel, ele pode fazer isso? Não. Nossa, ninguém vai debater comigo que não pode, que pode. Não, pode sim, ele quer. Vocês são rápidos, então tá assim. Proibição da compra e venda. Não podem comprar tutores e curadores dos bens dos guardados. Leiloeiro dos bens que se encarregam. Juiz e funcionário de tribunal sobre bens que se encontrem litigados em sua jurisdição. E um casal pode fazer a compra e venda entre si? Pode, dos bens que estão excluídos da comunhão. Então, se eu tenho um bem que ele está dentro da comunhão, está dentro da partilha, eu não tenho nem, já está. Eu não tenho nem por que fazer a compra e venda, mas uma coisa que está fora da partilha, já não pode. Ok? Aqui está fácil. O caso do Eike Batista, o que foi o caso do Eike Batista? Ah, não pode comprar. Ah, mas o pessoal faz, né? Gente, se ninguém fizesse coisa errada, eu não ganhava dinheiro. Vamos lá. Ó, o imóvel vendido, o teste, que ele comprou foi a Ferrari, não foi? Agora eu lembrei do caso. Imóvel vendido durante a locação. Só que a gente fala, né? Qual que é a obrigação do proprietário do imóvel? Notificar o inquilino. Para fazer o quê? O direito de preferência. Ó, o direito de preferência, esse é um slide comandativo da minha última palestra. O que acontece de direito de preferência? É uma coisa que o pessoal faz errado às vezes. Eu estou vendendo meu imóvel R$200 mil. Aí aqui ela quer comprar 200 mil. Beleza. Vai comprar como? Vai me dar aqui 100 mil... e vai para os outros 100 mil, ela vai fazer aqui, vai dando uns pouquinhos, né? Vai dar em 10 vezes aqui, na minha mão mesmo, em mãos. Aí eu chego para ele aqui, que é meu inquilino, ó, é 200 mil, viu? Você quer? Não, mas como assim? Não, ela está me vendendo 200 mil. Você quer comprar? Não, mas qual que eu não? É 200 mil. Não, não quero. Tá certo isso? Eu não exerci o direito de preferência, eu tenho que falar. Ela quer me comprar 100 mil, ela me ofereceu assim, 100 mil em dinheiro, os outros 100 mil, ela vai me dar em 10 vezes em mão. Você pode fazer uma proposta melhor do que essa? Não, não posso. Aí eu exerci o direito de preferência. Eu tenho que falar quais são as condições. Ah, mas eu passei para ele assim e ninguém sabe o que aconteceu entre eu e ela. Acabou. Você vai descobrir? Se descobrir, legal. Se descobriu, você vai fazer o quê? Vai entrar com uma ação para anular o contrato. Você vai comprar? Se tiver dinheiro. Se você não tiver, você nem entra com a ação. Se eu tenho o dinheiro para comprar, você vai comprar? Aí é uma outra história. Você tem que comprar. Senão, litigância de má fé. Você não pode brincar numa coisa dessas. Vai ter que pagar. Sim, mas é o que eu estou passando. Ela está querendo comprar. Ele é meu inquilino. Eu tenho que falar para o meu inquilino quais são as condições que ela quer comprar o imóvel. Para ele dar as mesmas condições para ele comprar. Essa que é a preferência. Tem que falar ou tem que escrever?
Escrever, eu tenho que comprovar, fazer a prova. Você não faz nada falado, pelo amor de Deus. Cara, boa pergunta que você fez, hein? A preferência, eu vou entender que ele quer vender a parte dele, mas ele não vai alterar a propriedade total do imóvel, né? Que ele já é proprietário. Para o outro proprietário. Não, eu entendo que a preferência é para o outro proprietário. Para você não vai alterar muito, você não vai alterar quem que vai receber. O inquilino não vai mudar exatamente a pessoa que está pagando. Não vai mudar muita coisa. Então, eu acho que a preferência é dele para ele assumir o 100% da propriedade. Mas é discutível. Existe uma multa. Não, ele pode anular o contrato, mas é como eu falei. Ele vai anular o contrato, mas você vai ter que comprar agora o imóvel. Você tem que entrar com a ação para anular e você vai comprar. Mas existia anteriormente uma multa, se não oferecesse para o inquilino e vendesse para Não. Só se tiver uma coisa prevista no contrato. Se tiver, beleza. Se não tiver, não. Tem não. Vamos para frente. Vamos para frente. Já estou terminando, gente. Uma cláusula aqui muito interessante, a cláusula de retrovenda. Às vezes está no contrato de locação, né? Proibida a retrovenda. O que é a retrovenda? Vamos entender. Artigo 505 do Código Civil. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo decadencial de 3 anos, restituindo o preço pago, recebido e reembolsando todas as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias. O que quer dizer isso? Retrovenda é, eu vendi o meu imóvel para minha amiga aqui, eu tenho a cláusula de retrovenda, durante 3 anos, eu posso pegar o imóvel de volta, devolvendo todo o valor para ela, inclusive os gastos dela. Eu posso pegar para mim de novo o imóvel, devolvendo tudo para ela. Essa é a retrovenda. Por isso que às vezes no contrato está escrito expressamente contrato de compra e venda, né? Que não há cláusula de retrovenda. Já está tirando espécie para não abrir margem para interpretação. Isso daqui é um prejuízo grande para quem está comprando imóvel, né? Pensou, dá 3 anos, não, eu quero a retrovenda. Aí você não tem discussão. Se o cara der todo o dinheiro, todo o valor, você não tem discussão. Você assinou a retrovenda, tem que sair do imóvel. Aspectos usados como uma garantia disfarçada. Uma garantia disfarçada. Venda a contento. A venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue, e não se reputará perfeita enquanto o adquirente não manifestar o seu agrado. O que quer dizer isso? Ela está comprando um imóvel, venda a contento. Eu estou passando aqui o imóvel para ela, tem um prazo. Durante esse prazo, ela pode dar o ok ou pode falar, não vou comprar. O contrato ele vai figurar com condição suspensiva. Ele não vai se concretizar enquanto ela não der o ok. Isso é a venda a contento. Mostra se você está satisfeita com o imóvel. É isso que você quer? É. Formaliza-se, então, a compra e venda. Agora, você bota um prazo na venda a contento. Passou o prazo e não deu aceite, você já pode entender que foi o agrado tácito. Certo? Para finalizarmos. Preempção, preferência. A preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra tanto por tanto. Parágrafo único. O prazo para exercer o direito de preferência não pode ser de 180 dias, se a coisa for móvel, a 2 anos se for imóvel. O que quer dizer isso? Enquanto eu estou com a coisa, se eu quiser me desfazer, eu tenho que dar preferência para quem me vendeu. Então, eu compro imóvel do meu amigo aqui. Durante 2 anos, se eu quiser me desfazer desse imóvel, eu tenho que dar preferência para ele. Eu sou obrigado a exercer a preferência dele. Você quer comprar? Quero. Está aqui. Não quer comprar? Beleza, agora eu posso fazer o que eu quero. Ok? Daqui são cláusulas difíceis, a retrovenda aparece mais, né? Mas o resto é mais alguma coisa difícil que pode acontecer, mas pode vir a acontecer futuramente. Gente, tá aqui os meus contatos. Quem quiser aqui o material aqui da palestra, quem está me assistindo em casa, quer o material aqui, me passa aqui por e-mail que eu envio por e-mail, ok?